Fala, trader! Beleza? Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como identificar divergências nos seus indicadores. Divergências, elas vão apontar possíveis reversões e pode possibilitar entradas muito boas com trades muito bons. Então, para iniciar essa aulazinha, galera, que eu vou passar para vocês, deixa logo o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para quando rolar qualquer vídeo aqui novo, vocês já serem notificados, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. O que é divergência, galera? Divergência é quando o gráfico ele aponta alguma direção, por exemplo, fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores, apontando um movimento altista, porém, no indicador, seja ele um oscilador, seja ele um MACD, qualquer tipo de indicador, ele aponta ao contrário. Por exemplo, eu coloquei como exemplo, aqui para poder mostrar para vocês exemplos de divergências, um RSI. Você vem aqui, ó, clica com direito, inserir indicador, busca lá, é o famoso IFR ou RSI. Você pode clicar nele e colocar no seu gráfico. Eu coloquei aqui a sobrevenda 70, sobrecompra 30. Configuração padrão. Configuração padrão e o tempo, o período 9. Então, configuraçãozinha padrão, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo o período 9, tipo tá clássico, normal. Isso aqui é a configuração padrão que já vem nas plataformas. Então, essas divergências elas vão apontar fraquezas no movimento. Por exemplo, eu tenho aqui no meu gráfico, ó, aqui está até uma ordem aberta aqui da demo, que eu esqueci de fechar, o pregão fechou e ficou a ordem pendente aqui. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um fundo no meu indicador mais baixo do que o fundo anterior, fazendo aqui um pivôzinho de alta. Tá claro isso, ó, esse fundo está mais baixo do que esse. Só que lá no meu gráfico, olha lá esse fundo. Tá vendo aqui que o outro, os pavis aqui tá no fundo mais baixo, ó, o preço ele tá mais abaixo do que nesse fundo aqui. Então eu posso olhar isso aqui para o gráfico, ó. E aqui eu tenho esse movimento dos pavis aqui mostrando um movimento de baixa, aonde as mínimas estão mais baixas do que as mínimas anteriores, e aqui está ao contrário, mínimas mais altas do que a mínima anterior. Então, isso aqui constitui uma divergência. Quando a gente encontra uma divergência em regiões estratégicas do gráfico, apontam reversões. Por exemplo, aqui ó, tivemos essa divergência no pregão de hoje, no ativo do mini índice. 5 minutos a gente está analisando aqui, mas serve em qualquer time frame. Eu tenho essa divergência aqui, ó, mínimas mais baixas, mais formando mínimas menores, né? E aqui está formando uma mínima maior. Logo depois disso, o mercado ele faz um movimento altista de 500 pontos. Veja que eu estava numa zona estratégica que foi bem em cima de uma região aqui de suporte. E outra coisa, galera, essa região de suporte aqui traçada, que está vendo que tem duas linhas, e tem uma linha superior e duas linhas aqui em cima, isso aqui são as linhas da consistência, que faz parte do meu operacional, que quem aprende esse operacional aqui utiliza muito bem, consegue encontrar zonas estratégicas onde existem defesa dos players e essas regiões elas são defendidas e funcionam como suporte e resistência. Essas marcações aqui eu faço todos os dias antes de começar o pregão. Elas são regiões renovadas todos os dias que precisam ser calculadas para poder encontrar. Então, isso aqui eu ensino na minha mentoria. Quem tiver interesse, galera, de pegar a minha mentoria junto com o meu operacional, das linhas da consistência, junto com os indicadores aqui, os indicadores Fênix, pode me chamar lá no canal do Telegram, que pode me chamar, na verdade, no WhatsApp ou no Telegram,
que eu explico direitinho como é que funciona. Então, hoje aqui eu tive, ó, essa divergência em uma região estratégica, uma região de suporte. Estava claro aqui, ó, por conta desses fundos aqui, só que eu tinha essa região de fundos aqui antes de começar o pregão. Eu tinha esse topo marcado aqui antes de começar o pregão. Não foi durante o pregão que eu consegui identificar esse fundo. Se você diminuir aqui um pouco o gráfico, o fundo real, na verdade, para fazer um pullback, seria aqui, ó, nesses topinhos. Só que eu tive essa região aqui por conta da minha estratégia, do meu operacional das linhas da consistência. Mas voltando para o que a gente está aprendendo hoje, que é divergência. Eu tenho que identificar divergência entre indicadores. Eu utilizo muitas minhas divergências através do meu indicador aqui, ó, do meu indicador Fênix. Por exemplo, eu tenho uma divergência aqui bem clara. Ó, tá fazendo aqui, esse topo tá com máxima maior do que esse. E olha lá no meu oscilador, fazendo máxima menor do que a anterior, fazendo uma máxima menor, mais baixa. Topo mais baixo aqui no indicador e aqui fazendo mais alta. Olha o que aconteceu depois. O preço simplesmente despencou. Mas isso aqui de divergência a gente consegue identificar em qualquer tipo de oscilador. Consegue identificar divergências em MACD, consegue identificar divergências no volume também. Então, se você vê o preço caindo e o volume está diminuindo, aquilo ali pode ter uma divergência por trás daquilo ali. Então, vamos identificar aqui outras divergências que tivemos aqui no pregão. Vamos ver. Aqui não está tão clara, mas vamos procurar uma um pouco mais clara, um pouquinho antes. Ó, essa aqui está bem clara. Veja aqui, ó, essa mínima está mais alta do que essa. E olha lá no indicador, mais baixa. Olha o que aconteceu depois. Esse indicador aqui, galera, ó, no time frame de 5 minutos, o RSI com o período 9, ele funciona muito bem. Ó, se você pegar trades nas zonas aqui de suporte e resistência do oscilador, em regiões estratégicas de suporte e resistência lá no gráfico, funciona muito bem. Veja que aqui eu tive essa divergência, ó, e foi bem em cima da minha região de suporte. Olha que trade lindo na compra. Veja que ele veio testar novamente, fez um rompimentozinho aqui e voltou para dentro, que o gráfico, dentro desse oscilador, ele sempre tende a romper e voltar. Só que precisa você ter um gatilho para você não pegar tipo um rompimento desse aqui e tomar stop, porque ele voltou a romper novamente, entendeu? Vamos identificar aqui, ver se a gente acha mais alguma outra divergência. Ah, aqui teve outra divergência também, ó. Essa divergência aqui também tá clara. Ó, fazer. Opa, não, na verdade tá errada. É aqui, ó. Mínimas mais altas. E olha aqui o que tá aqui no preço. Mais baixa. O preço subiu. Tivemos aqui também, ó. Mais baixa. E olha lá no oscilador. Mais alta. Isso aqui, galera, precisa de muita prática para você estar identificando as regiões. Muitas das vezes você acaba se passando por não ter esse olho clínico. É muita prática que você precisa ter. Tá aplicando sempre e observando para não perder entradas por conta de divergência. Tivemos aqui, ó, essa divergência aqui também está muito clara. Ó, essa queda. E olha no indicador como é que estava. Olha o que o preço fez. Deu uma reversãozinha. Não foi uma reversão grande, mas foi uma reversão. Por isso reverteu aqui, depois dessa divergência.
Então, galera, mais ou menos isso, ó. Toda vez que você identificar uma região, tiver uma região de suporte e resistência, uma região de fibo, que tiver uma divergência, possivelmente vai ter uma correção ou uma reversão total do movimento. Por exemplo, aqui o preço subiu, ele desceu, e aqui nessa descida, numa região de suporte, tive essa divergência e o preço ele reverteu o movimento que estava de queda. A mesma coisa aconteceu aqui. O preço caiu, divergência, essa é uma divergência muito clara, ó. E veja que sempre você tem que ir a favor do movimento. Aqui estava mostrando essa divergência, deu gatilho, aí você vai ter que procurar gatilhos, né? De padrões de candle, indicadores. Eu tenho meus gatilhos através do meu indicador aqui, do meu oscilador, do volume e das minhas setas, que vão me passar gatilhos, alguns padrões de candle e das regiões. Você pode adequar isso, mais uma ferramenta para colocar no seu operacional. Eu costumo utilizar o meu oscilador aqui porque ele fica muito mais clara as divergências do que em outros osciladores. Facilita um pouco você conseguir identificar as regiões quando você tem um oscilador que mostra de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais visual. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, bem clara aqui, ó, bem bonita. E aqui estava paralelo, ó. Paralelo e aqui mais alto. O preço despencou. Então é isso aí, galera. É esse conhecimento que eu queria trazer para vocês hoje, um pouquinho sobre divergências. Se tiver alguma dúvida, pode trazer, que a gente vai tentar sanar elas. E eu queria mostrar também para vocês um pouco das entradas pelos nossos gatilhos que tivemos hoje no ativo do mini índice, ó. Aqui eu estou no 1 minuto. Nós tivemos hoje aqui 2, 4, 6, 7 entradas com gatilho perfeito e apenas um loss. Isso aqui utilizando as linhas da consistência e utilizando os gatilhos que a gente tem dentro do nosso oscilador. Beleza? Quem tiver interesse em adquirir a mentoria junto com os indicadores para aprender nossas estratégias, basta me chamar lá no Telegram ou no WhatsApp, que eu vou informar como é que funciona os preços. Está com uma promoção bem legal, o preço está muito bom, então vale a pena conferir, galera. Tamo junto, até a próxima, valeu!